Iniciamos mais um culto para a glória de Deus, Igreja Trinity. Trinity é trindade em inglês, né? Uma palavra que mostra o quanto que nós valorizamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não pode separar. É um só Deus que se manifesta em três pessoas. Bem-vindo, bem-vinda para a glória de Deus a esse momento muito gostoso. E você não pode perder a mensagem hoje, assim como você não pode deixar de louvar e adorar ao Senhor com esses cânticos maravilhosos. Você tem a letra aí, vai acompanhando, cante, aprenda esses cânticos para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por estarmos juntos, né? Iniciando nesse dia um louvor e adoração ao nosso Deus. Pai Celestial, que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor se agrade de nós e que esse culto glorifique o Teu nome e seja levado a todos os cantos do mundo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da Tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da Tua voz, Jesus. Voz de muitas águas, voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da Tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da Tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da Tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som
as vozes. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Deus. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Deus. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Deus. 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 Tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei. Jesus, Jesus. Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pra onde eu irei, Jesus? Pra onde eu irei, Jesus? Pois só tu tens
A mensagem de hoje é sobre Romanos capítulo 8, versos 5 a 11, e tem o tema Vivos pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler Romanos 8, de 5 a 11. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se pelo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Esta é tua palavra e nós queremos meditar nela com um coração honesto e desejoso de aprender e de obedecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Interessante esse texto, o apóstolo Paulo começa Romanos capítulo 8 falando, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque ele vinha falando o quanto que toda a humanidade caída, perdida, está longe de Deus. E que em Cristo Jesus, esta humanidade tem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, tendo cancelados os seus pecados, né, cancelada a dívida e tendo uma nova vida com o Senhor em comunhão, o que se chama justificação. Aqui ele faz não só uma comparação, mas ele divide muito bem em duas categorias a humanidade, né? E ele vai mostrando para a gente essa inclinação, ele chama de mentalidade, outra tradução diz a inclinação, ou aquele que se inclina, né, para a carne ou para o espírito. Então a primeira coisa que a gente precisa ler aqui é sobre, e lembrar, é sobre a questão da queda. A queda. O que é a queda? A queda está lá em Gênesis capítulo 3, lembram? Deus criou Adão e Eva e Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E foi exatamente aquela que eles comeram, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Não, eu quero essa. Essa aqui que não é para comer, eu quero essa. É o que a gente faz hoje, né? Isso que é a inclinação da carne, né? Mas Adão e Eva não tinham essa inclinação. Eles foram tentados e caíram. Eles foram tentados e pecaram, né? E o pecado não foi comer o fruto, o pecado foi desobedecer a Deus. E, obviamente, quando eles comeram, eles estavam desobedecendo ao Senhor. Quando houve essa desobediência, o que a Bíblia ensina para a gente? Isso está lá em Romanos capítulo 5, né? Que o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo através de Adão e Eva, e através de Adão e Eva, ou seja, toda a descendência de Adão e Eva, chegando até nós e nossos filhos e netos e assim por diante para o futuro, toda a natureza é uma natureza caída. É uma natureza que não consegue agradar a Deus sozinha. É uma natureza que tem parece que uma inclinação para a desobediência, né? Um desejo de desobedecer. Existe a rebelião passiva e a rebelião ativa. A rebelião ativa é quando eu digo eu não quero nada com Deus, etc. A rebelião passiva é quando a pessoa vive em rebelião, mas ela não faz essa declaração. Mas o apóstolo Paulo chama tudo isso da carne, ele chama isso de carne. Então a palavra carne aqui não é só desejos pecaminosos. A palavra carne aqui tem a ver com a nossa natureza caída. Tá? A natureza caída, entenda isso é muito, muito importante. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo essa natureza pecaminosa
tem esta inclinação, tem este desejo. Então a natureza, ela determina os interesses. Então a busca de desejos carnais é por causa de uma natureza carnal. Não é que porque eu tenho pensamentos carnais eu sou carnal. Eu sou carnal no sentido de natureza pecaminosa. Fica claro isso, essa distinção é extremamente importante. Por que ela é importante? Porque eu preciso compreender que essa natureza pecaminosa, a solução para ela é a morte. Como Jesus Cristo morreu em nosso lugar, nós temos agora uma nova possibilidade. Qual é? A possibilidade de viver. Porque a natureza pecaminosa leva para a morte e acaba tudo. Mas em Cristo nós temos a possibilidade, uma solução divina para podermos viver uma vida nova, viver uma nova história. Agora, essa carne, ela luta, não é? Ela luta o tempo todo. Então, o que Paulo diz? Quem vive segundo a carne. Veja que ele não está dizendo que é uma ou outra, um ou outro desejo, uma ou outra inclinação. Ele diz, quem vive segundo a natureza caída, tem desejos da natureza caída. Olha aqui para mim. Quem pensa que pode resolver esse problema sozinho é a mesma coisa que uma pessoa que está no meio do mar, naufragando, que não tem mais forças e acredita que ainda pode nadar até chegar na terra. Não vai chegar, vai morrer na água, vai morrer afogado. A natureza pecaminosa, ela estabelece dentro de nós uma impossibilidade, e a impossibilidade de sermos salvos, de sermos livres dessa natureza. Nós precisamos que alguém faça isso por nós, e foi isso que Jesus Cristo fez. Tá? Então, guarde isso na mente. A natureza caída não tem nada de bom nela. A natureza caída, ela destrói os nossos sentimentos e pensamentos. Quando você olha a sociedade se autodestruindo, o que é isso? São pessoas não regeneradas pelo poder do Espírito Santo e que vivem segundo a carne. Vivem segundo a carne. Elas produzem? Produzem. Elas criam as coisas aí no mundo? Sim. Elas se casam? Sim. Têm filhos? Sim. Mas não têm a possibilidade de viver uma vida nova. Por quê? Porque estão debaixo de uma cadeia chamada natureza pecaminosa, natureza caída. Então isso é muito importante. Então esse é o primeiro ponto, a grande questão aqui é a natureza pecaminosa caída, que é a carne. Segundo, as consequências são eternas. As consequências da vida, seja de uma pessoa que vive na carne ou uma pessoa transformada, regenerada, perdoada e que vive para o Espírito, as duas naturezas têm consequências eternas. Versículo 6 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A palavra mentalidade aqui é essa inclinação, essa entrega. Se eu me entrego para a carne, eu morro. Se eu me entrego para o Espírito, eu vivo e tenho paz. Isso é interessante, né? As consequências são eternas. Ou é morte, ou é vida e paz. Ah, pastor, como é que a gente resolve isso? A gente não resolve. A gente precisa de Jesus Cristo para sair desta, vou chamar aqui, entre muitas aspas, desse destino terrível que a natureza pecaminosa traz, que é a morte, para a vida. Para eu sair da morte para a vida, eu preciso de Cristo. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, não tem mais de um, só ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer chegar a Deus, você tem que entrar através de Cristo. Você tem que chegar na pessoa de Cristo. Não tem como chegar a Deus de outra maneira. Não existe. Ah, isso daí é o que você está falando. Eu estou falando que na Bíblia está escrito. Okay? Não é minha opinião. Terceira questão importante aqui na abertura desse texto
é que as atitudes em relação a Deus, as atitudes que as pessoas têm em relação a Deus, é que fundamentam essa história. Eu vou explicar. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A inclinação, a entrega, o viver na carne é inimigo de Deus. Porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Ou seja, uma pessoa que não nasceu de novo, não teve uma vida, uma conversão a Cristo, uma pessoa que ainda não entregou sua vida a Cristo, não pediu perdão pelos seus pecados, não reconheceu que só Jesus Cristo é o único caminho, essa pessoa não consegue viver diferente do que a inclinação da carne. É isso que Paulo está falando. Não consegue obedecer à lei de Deus. Não consegue fazer o que Deus quer que a gente faça. Então olha que interessante, para eu poder obedecer a Deus, eu preciso de um milagre. E esse milagre é a conversão, é o novo nascimento. Por isso que quando Jesus falou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele diz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois ele usa outro verbo, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ver e entrar mostram que nessa dimensão do reino, só entra e só enxerga o reino aqueles que têm um coração transformado pelo poder de Jesus Cristo, aqueles que se entregaram a Deus através de Cristo Jesus. Verso 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí a gente entende aquele texto de Malaquias, lá no finalzinho do Antigo Testamento tem um livro chamado Malaquias. E no finalzinho desse livro diz, vocês vão ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Como é que Deus divide a humanidade? Deus não divide a humanidade em pobres e ricos, brancos, pardos, negros, amarelos. Ele não divide entre homem e mulher, ele não divide o mundo assim. Ele divide o mundo entre aqueles que servem a Deus são regenerados, aqueles que não são regenerados. Ainda. Porque olha aqui, você pode ter uma vida nova em Cristo Jesus. Isso não é um privilégio de quem vai à igreja. Isso é um privilégio de quem se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida. Então não é uma coisa automática. Eu nasci, eu acredito em Deus, né? E está tudo bem. O que a Bíblia diz? Você acredita em Deus? Muito bem, até o diabo acredita. Né? Nessa ironia ele está mostrando o quê? Que não basta crer em Deus. É Tiago que fala sobre isso. Né? Não basta crer em Deus. Você precisa ter uma vida de fé. O diabo não tem. O diabo não nasceu de novo. Né? O diabo, esse anjo caído, ele caiu e caiu de uma vez por todas. Ele não se arrependeu. Mas nós, seres humanos, temos o privilégio de nos arrependermos. Então essa é uma questão extremamente séria. Então nessas duas categorias de pessoas, aqueles que são regenerados e não regenerados, é que Paulo faz distinção aqui. Então no versículo 5, relendo, né, o texto, no versículo 5 diz assim, quem vive segundo a carne, então quem vive segundo a carne? Os não regenerados, as pessoas que ainda não tiveram um novo nascimento. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, verso 7, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, quem não nasceu de novo é inimigo de Deus. Por quê? Porque se rebela contra a vontade de Deus. E ainda que veja as obras de Deus, se rebela contra as obras de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui muito, muito séria, muito, muito séria. Tem muita gente enganada, muita gente equivocada. Tem muita gente que diz que é cristã, mas sua vida não tem transformação que autentique a sua conversão. Uma vida que não é para Cristo é uma vida para si, para a carne. E quem está na carne é inimigo de Deus. Não, mas eu vou na igreja desde pequeno. Ir à igreja ou não ir à igreja
fazer parte de uma denominação, não fazer parte de uma denominação, não é isso que salva. Nunca. Nunca foi e nunca será. Ah, mas o meu pai era pastor. O seu pai era pastor. E quem você é? Cada pessoa é responsável diante de Deus pelo destino da sua vida, pelo destino da sua alma. Eu sou pastor, né? Muitos anos, louvado seja Deus. E eu sou pastor porque fui regenerado, porque entreguei minha vida a Cristo. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, meus amigos me abandonaram, porque eles disseram: o que aconteceu com você? E as nossas bagunças e festas e tal, você não fala mais como você falava, você não quer mais o que a gente quer. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu entreguei minha vida a Cristo e eu tenho uma nova vida. Eu não tenho mais interesses e desejos que eu tinha antes de me entregar a Cristo. A partir daí, minha vida foi transformando-se, até que um dia eu recebi um chamado de Deus para ser um pregador. E quando eu entrei nesse caminho de ser um pregador e me tornei um pastor e cuidei de igrejas e cuidei de pessoas, né? Quando eu comecei esse ministério, nasceu meu primeiro filho, Daniel. Depois de alguns anos, nasceu nosso segundo filho, Gabriel. Mas tanto o Daniel quanto o Gabriel precisaram tomar decisões individuais em relação a Jesus. Não é transferível, né? No sentido de, eu sou crente, quando eu tenho um filho, meu filho é crente. Isso não existe. Mas eles não iam à igreja? Iam na igreja. Mas se eles não tomassem uma decisão por Cristo, não mudaria nada em suas vidas. Isso tem que ficar claro para a gente. Então, o que Paulo está falando não é assim: olha, participe conosco aqui deste grupo bacana, né, e tudo vai ficar bem na sua vida. Não, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma vida nova, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Quando você se entrega a Cristo, você morre para você. Vamos continuar e vai ficando mais claro isso. Em relação aos regenerados, Paulo diz assim, no versículo 5, a segunda parte: quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. No verso 6, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando você se entrega a Cristo, os seus interesses mudam, seus pensamentos mudam, seus desejos mudam, os seus sonhos mudam. Mas não mudam do ponto de vista, eu queria ser engenheiro, agora não quero mais ser engenheiro. Não. É o desejo da nossa vida que a gente passa a submeter ao Senhor. Então aqui, quando você se entrega a Cristo, você tem que começar a fazer escolhas que são coerentes com o Espírito Santo. Relendo, verso 5. Quem vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem vive pela carne, ou vive na carne, ou que está na carne, quer as coisas da carne. Quem vive no Espírito, quem se entrega a Deus, quem nasceu de novo, quer as coisas do Espírito. E isso é imutável. Não dá para quem está na carne querer as coisas do Espírito, e também não dá para quem está no Espírito querer as coisas da carne. É simples assim. Então, se você diz que é cristão, mas está vivendo errado, está vivendo fora do plano de Deus, das duas uma: ou você ainda não se converteu, ou você está vivendo em pecado e andando segundo interesses que não são interesses do Espírito Santo. Você tem que tomar uma decisão na vida, né? Agora, olha que interessante no versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Paulo está falando para a igreja do Senhor, para os seguidores de Cristo, para aqueles que nasceram de novo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele não está duvidando, mas ele está dizendo a condição para que uma pessoa seja chamada de seguidora de Cristo, nascida de novo, é o Espírito Santo habitar nela. Porque o Espírito Santo, como Paulo fala, é o penhor da nossa herança. Aqueles que nasceram de novo recebem o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você não quer mais as coisas da carne. Você não quer mais as coisas do mundo. Você não quer mais as coisas dessa sociedade. Você começa a criticar essa sociedade. Você diz: eu não quero viver de acordo com essa sociedade. E outra, você já percebeu como que a sociedade reage a isso.
É só você dizer que segue a Jesus Cristo, as pessoas querem de toda maneira que você perca o caminho, que você saia do caminho, que você comece a aceitar o que Deus não aceita. É incrível. Você começa a ser pressionado dia após dia, noite após noite. Então Paulo diz, vocês, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né, eu estou lendo ao contrário, vocês então estão debaixo do Espírito Santo. Aí ele continua, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você percebeu aqui a utilização das palavras? Ele chama de Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Você viu a trindade aqui? O Pai, Deus. O Filho, Cristo. E o Espírito Santo. Então é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Essa conexão é que a gente não pode perder nunca. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando na conversão, atuando na santificação, atuando na igreja, atuando no dia a dia da gente. Esse relacionamento é um relacionamento com o Pai, é um relacionamento com o Filho, é um relacionamento com o Espírito Santo. Vamos reler verso 9. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, presta atenção nisso aqui, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, primeira reflexão, o corpo está morto, mas o Espírito está vivo. O que quer dizer que o corpo está morto? Quer dizer, uma pessoa que nasceu de novo, ela morre? Não, ela morre para a natureza pecaminosa. É uma morte para o pecado. Romanos 6 fala bastante sobre isso. É uma morte para o pecado, é uma escolha diária que a gente faz. Eu morro para o pecado, vivo para Deus. Morro para o pecado, vivo para Deus. Morro para o pecado, vivo para Deus. É diário isso. Não tem como ser diferente. Então ele diz, o corpo está morto por causa do pecado. Não é? Ou seja, esse corpo natural, humano, essa carne, ela vai morrer fisicamente. Mas o espírito está vivo. Então quando esse meu corpo deixar de existir, ele parar de respirar, ele morre. Mas o meu espírito volta para Deus. Porque o meu espírito nasceu de novo, foi regenerado. E aí no verso 11 ele diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo diz isso, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, sobre o batismo, ele diz, você morre para o pecado, vive para Deus. Assim como Jesus morreu na sua carne e ressuscitou. E aqui você vem de novo a trindade. Deus é quem ressuscita, Jesus que foi ressuscitado e é chamado o Espírito da ressurreição. Então é o Espírito Santo que atua nessa mudança de vida. Então olha aqui, quando você se converte de verdade, há um milagre dentro de você. É um milagre. Não é assim, então eu vou fazer um teste com Deus. Teste coisa nenhuma, você não está na posição de fazer teste com Deus, nem eu, nem ninguém. Né? Ou você entrega ao Senhor a sua vida, ou você morre nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Ou você entrega a sua vida a Cristo e vive em espírito e em verdade, você passa a viver em paz com Deus, você passa a ter um relacionamento com Deus, e estas coisas todas são por obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, a nossa vida muda. É impossível o Espírito Santo habitar em nós e nós querermos viver uma vida errada. É impossível. Por quê? Porque como que o Espírito Santo que habita em mim será tão desagradado assim por uma atitude minha pecaminosa? Então, por isso que o Espírito Santo, ele passa a trabalhar dentro de nós. Ele me convence do pecado, ele me convence da justiça, ele me convence do juízo. É ele quem me leva a adorar a Deus. É ele quem me leva a glorificar o Senhor. A pessoa que está cheia do Espírito Santo glorifica a Cristo, diz a Bíblia. Então, esse relacionamento é um relacionamento de milagre.
Ai, pastor, mas sabe, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida. Entrega a sua vida a Cristo. Aí, se não acontecer, não existe esse se acontecer. Tá certo? É quando acontecer. Mas para isso eu preciso receber a Cristo. Para eu receber a Cristo, eu preciso entender o quê? Que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Então, se ele morreu pelos meus pecados, ele morreu em vão? Eu vou continuar vivendo em pecado? Então ele morreu em vão? Não. Ele morreu pelos meus pecados. Eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Entrego a minha vida a Cristo e passo a viver para Deus. Passo a viver para o Espírito Santo. Passo a ter comunhão com Deus. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, isso foi em novembro de 1976. Logo, a minha tia, que tinha me levado para a igreja, né, e eu fui meio que obrigado, entre aspas, né, mas eu estava sendo pressionado porque ela tinha me convidado, 11 meses ela me convidou para ir à igreja, e eu não queria ir. E naquela noite eu acabei cedendo, né, cedi e fui para o culto. E quando eu fui para o culto, Deus falou comigo poderosamente, a mensagem falou comigo, os testemunhos, as músicas. Quando o pastor disse, quem quer entregar sua vida a Cristo, eu levantei minha mão e disse, eu quero. E mais, eu olhei do lado assim, e eu via que tinha gente que não tinha levantado a mão. Eu falei, esse povo não é crente? Esse povo não crê? Eu não sabia que eles já tinham feito isso. Mas eu levantei minha mão e fui lá para frente. E quando eu fui lá para frente, fui assim, tocado por Deus. Minha tia me abraçou e me deu me emprestou uma Bíblia, né? E a Bíblia dela, ela me emprestou, e eu fui porque eu morava com ela em São Paulo, e eu abri a Bíblia naquilo que alguém tinha me ensinado. Ó, leia João capítulo 14, 15, 16. Eu comecei a ler. E eu chorei. Fiquei uma semana lendo a Bíblia e tendo aquela experiência íntima com Deus. Isso é obra de quem? Minha? Da minha mente? Da minha imaginação? Não. É obra do Espírito Santo. Você está na carne ou no Espírito? Você já nasceu de novo ou ainda não? Tome uma decisão hoje. Vamos orar? Eterno Deus, que o Senhor receba, Pai, os corações que querem se entregar ao Senhor e que aqueles que já se entregaram vivam de acordo com a vontade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Rei das nações, Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi, todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano Salvador, ungido de Deus, o Consolador, o Mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o Leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória
glória resplandecerá. Jesus é Deus. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus, Consolador, um mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o Leão. Jesus é Deus. Mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E todos hão de contemplar, sua glória resplandecerá. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E todos hão de contemplar, sua glória resplandecerá. Jesus é Deus.